Shalom, 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 shalom pessoal, que Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Tempo com a Bíblia Viva. Hoje estamos aqui para trazer o resumo completo do livro de Números. Amém, irmãos? Sabem que sempre no início de cada livro que iniciamos, os capítulos, sempre falo das palavras-chave, sempre falo dos versículos-chave, sempre falo dos temas, que vão ser lido, abordado, estudado, e no final de cada livro eu trago sempre um resumo para poder completar a nossa leitura e poder também entender de forma melhor a palavra de Deus. Amém? Irmãos, o tema central desse livro é a fidelidade de Deus durante a caminhada do seu povo no deserto. O livro de Números nos mostra que Deus, ele permanece fiel, mesmo quando seu povo falha. Durante 40 anos, gente, 40 anos, Israel atravessou o deserto aprendendo que a promessa de Deus exige fé, obediência e perseverança. Pessoal, o Senhor disciplina, o Senhor corrige, o Senhor prepara seu povo, mas jamais abandona a aliança que fez. Pessoal, o autor desse livro, irmãos, tradicionalmente o livro ele é atribuído a Moisés, que registrou os acontecimentos da jornada de Israel desde o Monte Sinai até aos planícies de Moabe. Irmãos, peço desculpa, estou fora, então tem choros de crianças, tem comboios que passam, mas vamos ficar concentrados, aqui no nosso estudo bíblico. Que Deus abençoe a cada um daqueles que estão passando ao redor. Irmãos, sabe, o livro cobre aproximadamente 38 a 40 anos, desde o segundo ano após a saída do Egito até a preparação para a entrada na Terra Prometida. Pessoal, o nome Números, ele vem dos dois grandes censos realizados entre o povo de Israel. E, entretanto, o livro, ele é muito mais do que números, gente. Não. As pessoas às vezes falam, não, é só o números mesmo. Gente, é muito mais além. É o relato da caminhada de uma geração que morreu no deserto e de outra que foi preparada para entrar na Terra Prometida, em Canaã. O propósito do livro. O livro de Números foi escrito para mostrar que Deus é santo, que Deus cumpre suas promessas, que a incredulidade impede o homem de viver aquilo que Deus preparou, que a obediência conduz ao cumprimento das promessas e que Deus continua guiando o seu povo mesmo durante os desertos da vida. Eita! Quais são os principais acontecimentos deste livro? Primeiro, a organização do povo. Olha, gente, a organização. Israel é contado, organizado e preparado para partir. Deus estabelece a posição das tribos e o serviço dos levitas. Segundo, o tabernáculo do centro. A presença de Deus ocupa o centro do acampamento. Tudo gira em torno da comunhão com o Senhor. Outro acontecimento é também o início da caminhada. Depois de quase um ano no Sinai, Israel segue rumo à Terra Prometida. E a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite conduz cada passo do povo de Israel. E aí vem as murmurações, pessoais. O povo reclama da comida, das dificuldades e do caminho. Povo murmurador. Irmãos, mesmo vendo milagres acontecendo, muitas vezes o povo escolheu a incredulidade, assim como nós hoje também fazemos. Irmãos, um dos outros acontecimentos são os 12 espias. 12 homens observam Canaã. 10 espalham medo. Olha, 10 homens espalham medo e somente 2 homens demonstram fé, Caleb e Josué.
Irmãos, a incredulidade da maioria faz com que toda a geração perca o privilégio de entrar na Terra Prometida. Minha avó tinha hábito de falar que um peixe podre em meio a muitos frescos faz daqueles frescos se tornar podre também. Então temos que fazer cuidado, gente. Temos que vigiar. 12 homens espalharam medo e incredulidade e só Josué e Caleb demonstraram fé. Irmãos, a incredulidade da maioria faz com que toda, eu repito, porque é importante, com que toda uma geração perca o privilégio de entrar na Terra Prometida. Olha só, irmãos, aí vem a rebelião de Corá. Corá, Datã e Abirão se levantam contra Moisés. Na verdade, eles se levantam contra Deus, porque Moisés era o escolhido de Deus. Deus confirma a liderança estabelecida por ele e julga a rebeldia. E veio o acontecimento, um dos mais lindos, eu diria. A vara de Arão floresce. O Senhor confirma o sacerdócio de Arão por meio de um milagre. A verdadeira autoridade vem de Deus, gente. Eita glória! Irmãos, e a água da rocha? Olha que maravilha! Moisés, só que ele desobedece. Irmãos, ele desobedece ao Senhor ao ferir a rocha, em vez de falar com ela, como ele tinha mandado. E por causa desse ato de Moisés, ele não entrou em Canaã. Ele morreu antes. Irmãos, a serpente da bronze. Olha, após nova murmuração desse povo, Deus envia serpentes. Quem olhava para a serpente de bronze, pela fé, ela era curada. Pela fé. Jesus declara que esse episódio apontava para a sua morte na cruz. Também tem o acontecimento de Balaão e Balaque. Gente, Balaque tenta amaldiçoar Israel, mas Deus transforma toda tentativa de maldição em bênção. Olha só, esse é o nosso Deus. Irmãos, também encontramos a profecia da estrela que surgiria de Jacó, a partir de Jacó, anunciando o Messias. E também o acontecimento de Baal Peor. Israel cai na idolatria e na imoralidade. Finéias, ele demonstra zelo para a santidade do Senhor. Irmãos, tudo isso nós já lemos. Se você não está entendendo, volta à leitura de Números para poder entender, porque são episódios muitíssimos importantes e são acontecimentos que todos nós devemos tomar conhecimento. Irmãos, o novo censo, uma nova geração é preparada para entrar na Terra Prometida. Josué foi escolhido ali. E Deus prepara Josué, claro, para suceder a Moisés. E a obra continua porque a obra pertence ao Senhor. Vamos falar das ofertas e as festas. O Senhor reafirma a importância da adoração contínua, das festas sagradas e da fidelidade aos votos. E, finalmente, vem as últimas vitórias. Israel derrota os midianitas e as tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés recebem suas terras. Irmãos, Moisés registra todas as etapas da caminhada pelo deserto. E a preparação final. Deus define os limites da terra prometida. Deus também institui as cidades do refúgio e ele organiza a divisão da herança. E Israel está finalmente preparado para entrar em Canaã. Irmãos, Jesus Cristo é revelado em Números como a rocha espiritual. Durante todo o livro, encontramos figuras que apontam para Cristo. Ele é revelado como a rocha espiritual, mas também como a serpente levantada no deserto, como um verdadeiro sumo sacerdote, com o refúgio seguro, com a estrela que procede de Jacó, como guia do seu povo e como a verdadeira herança. Olha,
Deus permanece fiel mesmo quando o homem falha. Essa é uma das grandes lições que aprendemos desse livro. Outra grande lição é que a incredulidade impede o cumprimento das promessas. E também a obediência, ela abre caminho para a bênção. Um outro ensinamento é que Deus disciplina porque Ele ama. É como um pai que disciplina seu filho, porque Ele ama seu filho. A presença de Deus deve permanecer no centro da nossa vida, no centro da nossa casa e da nossa família. Irmãos, o Senhor prepara seus filhos durante o deserto. Ai, eu celeste, eu já passei por tantos desertos, eu posso te falar que Deus me preparou em todos eles. E para terminar, nenhuma promessa que vem de Deus, ela falha. Não, todas as promessas de Deus, elas se cumprem no tempo dele, no tempo determinado. E agora, para Celeste, o livro de Números é um livro que nos ensina que o deserto nunca foi o destino final de Israel. O deserto foi a escola de Deus. Foi ali que o Senhor ensinou seu povo a depender dele, a confiar em sua provisão e a caminhar pela palavra. Irmãos, talvez você também esteja atravessando o deserto nesse momento. Não pense que Deus te abandonou. Foi no meu pior deserto que Jesus entrou na minha vida. Foi no meu pior deserto que eu iniciei o estudo da palavra, que eu voltei a reviver. Irmãos, cada etapa da caminhada está sendo usada para fortalecer sua fé e preparar seu coração para viver as promessas que Ele já estabeleceu. E o mesmo Deus que guiou o povo de Israel, que me ajudou no deserto, esse Deus, sabe, que guiou esse povo murmurador no deserto, pela nuvem durante o dia, pela coluna de fogo durante a noite, Ele continua guiando os seus filhos hoje. Ele continua me guiando a minha família e guiando você e sua família. Permaneça firme. O Deus que começou a boa obra, Ele será fiel para completá-la. Amém? Pai querido, muito obrigado por mais esse ensinamento tremendo, Senhor. Obrigado pelo livro de Números e por todas as lições que Ele nos ensina. Senhor, nos ajuda a confiar em Ti durante os desertos da vida e livra-nos da incredulidade, da murmuração e da desobediência. Que aprendamos a caminhar pela fé, sabendo que Tu és fiel para cumprir todas as Tuas promessas. Conduze-nos até a herança que preparaste para nós e faz da nossa vida um testemunho da Tua graça e da Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Concluímos o livro de Números. Compartilha com seus amigos e convida outras pessoas a estudar a palavra de Deus conosco todos os dias no YouTube com a Bíblia Viva. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações.